Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo. Você sabe que eu fiz uma mudança, eu vinha falando sobre batalha espiritual e de repente eu comecei a fazer uma transição. No vídeo passado eu falei sobre Belial e o espírito da nova era. Você encontra aqui no meu canal Belial e o espírito da nova era, que estão entrando, já entraram dentro das nossas igrejas, alterando a música, o louvor a Deus e alterando também a pregação. Mas hoje eu quero trazer um assunto. A propósito, esses dias eu estava vendo um short de um podcast do Douglas, que é do Jesus Cop. Ele fazia antigamente as capas dos meus livros para o pai dele publicar. O pai dele, José Gonçalves, publicou muitos dos meus livros. E ele desenvolveu esse ministério fabuloso, está trabalhando, é um discipulado intenso, ele tem escola de treinamento, vai ser para outro assunto. E ele mencionava, quando ele entrevistava a Aline Barros, de que o pastor João de Souza muitas vezes menciona que Deus abre, muitas vezes, uma fresta na janela do céu e permite que alguns dos seus servos escutem a música celeste. E aquilo me fez lembrar de um livro que eu estava escrevendo e estava aí parado, e ainda está parado na memória do meu computador. Não tive a oportunidade de lançá-lo, mas eu estava me lembrando que Moisés, quando Deus o levou para o Sinai, foi a sétima e última vez que Moisés sobe ao Sinai, e lá ele queria ver a glória de Deus, e Deus conversa com ele, diz que ninguém viu a glória dele, viu a face dele, viveu, aquela coisa toda que você conhece na Bíblia. E colocou Moisés na fenda da rocha. E o Solenash, o escritor judeu polonês, que está aqui, ó, do lado direito dos meus livros, tem toda a coleção de Solenash, o escritor judeu polonês que viveu em 1890, o Solenash diz que Deus abriu, na fenda da rocha, Deus abriu uma fenda para Moisés ver a eternidade. Isso eu achei lindo, nessa descrição que Solenash faz. Eu gosto de ler os clássicos antigos, né? Ler os livros antigos. Mesma coisa que faz o meu amigo Marcondes, da Episcopal Carismática lá do Recife. Bem, e ao me lembrar disto, eu voltei a me lembrar que Deus muitas vezes abre uma fresta da janela do céu e permite que alguns de seus filhos ouçam por breve momento a música celestial. Eu acho que foi isso mais ou menos que ele fez com C.S. Lewis, né? Eu até anotei aqui, o C.S. Lewis em Nárnia, ele conta, lá nos Anéis Mágicos, né? Ele relata a criação do país de Nárnia, tá? Numa alusão à criação da Terra, e ele dizia assim: enquanto o leão cantava, à medida que o leão cantava no meio das trevas, sua voz começou a dar vida, e enquanto durou o som da música, talvez vários dias, todas as coisas cresceram e se harmonizaram. E aí ele diz assim, nos Anéis Mágicos, isso num livro editado pela BU Editora em 1983, tá? Ele diz: no escuro, finalmente alguma coisa começava a acontecer.
uma voz cantava, muito longe, parecia vir de todas as direções. Certas notas pareciam ouvir a voz da própria terra. O cântico não tinha palavras, nem chegava a ser um canto. Você teria certeza que as próprias estrelas estavam cantando. E a primeira voz, a voz profunda, fizera com que aparecessem e cantassem. E aí na descrição do livro ele diz assim: à medida que o leão cantava, o vale esverdeava, a relva alastrava-se a partir do leão, corria pelas encostas das colinas em ondas. Esse aqui é o efeito da música, que acho que C.S. Lewis teve esse rapto de revelação para ouvir o som do céu e o que acontecia naquela época. Eu acho lindo isso, né? Os músicos já vêm, filósofos vêm estudando a questão da música há milênios. Aristóteles, Platão e outros que eu vou publicar no meu livro, cuja referência básica é um livro já esgotado, que é O Poder Oculto da Música, que algumas pessoas ainda têm. Mas eu vou pegar aqui uma música que o Asaf Borba gravou, que não é dele, acho que é de Phil Driscoll. Mas ele gravou essa música, ele traduziu para o português: há sobre a terra um novo som, uma voz nova a soar, uma perfeita sinfonia de louvor, anjos a cantar. E ele começa a contar, e no meio, depois o poeta faz uma pergunta aos que estão cantando: podes tu ouvir a voz que vem do céu, do trono de Deus? Isso me faz lembrar que os músicos precisam aprender a ouvir a voz de Deus, a voz do céu. Os anjos cantam. Uma última música que está sendo cantada em todas as igrejas hoje, menos na denominação em que eu participo, que nós só cantamos praticamente hinos da harpa. Mas essa música diz que os anjos clamam: Santo, Santo. A criação clama: Santo, Santo. Eu vou falar isso no meu novo livro, O Som do Céu. E isso me fez lembrar uma experiência que nós tivemos lá no passado. A gente estava fazendo um retiro de carnaval, durante os dias de carnaval, obviamente, num prédio grande de um seminário católico, que hoje é a Faculdade de Filosofia da PUC, mas era um seminário que estava desativado e havia ali espaço para reunir 500 pessoas. Então nós alugamos aquele espaço e fomos ali para louvar o Senhor. E no auditório principal, aliás, era na catedral, dentro do seminário, nós começamos a adorar a Deus. Eu me lembro que havia na frente, estava a Andréia tocando flauta transversal, a Asaf Borba tocando, eu acredito que ele estava tocando o violão dele, acredito que Donaldo Stoll estava tocando o teclado, e havia outros músicos, João Batista dos Santos, que é famoso, é nosso contrabaixista famoso aqui no Rio Grande do Sul, que participa de muitas gravações, e a gente só cantava o nome Jesus, só Jesus. Jesus. Eu havia trazido essa música dos Estados Unidos no ano de 1974 para cá. E nós cantávamos. E a gente foi cantando. Os músicos largaram seus instrumentos e se ajoelharam
adorando a Deus. Então não havia mais música acompanhando, mas a congregação adorando, cantando só o nome Jesus. Jesus. E algumas pessoas chegaram para a gente assim, o irmão está ouvindo? Eu estou ouvindo vozes de anjos cantando junto com a gente. São vozes altissonantes que a nossa voz, a largueza da nossa voz não consegue alcançar. Estavam cantando ali. E aí eu mesmo fui lá para o jovem que fazia as gravações, naquela época em fita cassete. Ele fazia as gravações, o nome dele era Mário Pael. E eu perguntei, você está gravando? Ele disse, faz uns 30 minutos que eu desliguei o som, porque só canta Jesus, Jesus está enchendo a fita. Eu disse, continua gravando. E aí a gente aproveitou uns 3 minutos e meio, Asaf Borba tem essa fita. A gente aproveitou uns 3 minutos e meio em que que se ouvia a flauta transversal que estava no chão, estava sendo tocada por anjos. Aquele som agudo da flauta e as vozes altissonantes da manifestação de Deus. E eu era um dos pastores da igreja, eu pedi então nós pedimos ali aos irmãos que aquela noite, tal a presença de Deus, que não houvesse serenatas. Porque sabe, o pessoal gosta de madrugada, lá pela 1 da manhã, 2, sair e começar a cantar serenata. Uma vez fizeram isso comigo, num retiro, 3 da manhã, eu cansado, Joãozinho, tananana, e me acordaram, fizeram serenata. Então nós dissemos assim, nós não queremos que ninguém faça serenata. Mas o que aconteceu? Pela madrugada, alguns irmãos ouviram corais cantando. E eles disseram, os pastores pediram para que não houvesse serenata. Mas tem alguém cantando, abriram as janelas. E não havia ninguém, mas havia um som do céu de anjos cantando naquele seminário católico. Deus estava operando. Os anjos desceram para cantar conosco. Eu imagino a surpresa dos anjos, dos pastores no campo em Belém, de noite. E os anjos descem e começam a cantar uma melodia. Eles são impactados pela presença de Deus. Os anjos cantavam. Eu já tive experiência no passado de ouvir anjos cantando. E é interessante, os anjos estavam apareceram no forro da minha casa. Eu era muito atribulado quando tinha 9, 8 anos de idade. Tem uma história longa aí que eu conto nos meus livros de batalha espiritual. Eu era muito atribulado. Os demônios vinham me perturbar toda noite. Eu tinha visões. Eu via sempre muitas coisas de olho aberto. Às vezes pesadelos, às vezes de olho aberto. E aquela noite de madrugada, eu vi que havia luz no forro. A gente não tinha... A nossa casa era de madeira, havia aquelas frestas no forro, o forro era de madeira, e havia as frestinhas, que a gente não colocou mata junta. E veio aquela luz do forro. Eu acordei minha mãe, porque eu sempre acordava mamãe, né? E depois eu ouvi cantando. E cantava um hino que nós não conhecíamos. Cantou 2 vezes. É o 511 da harpa cristã, que eu posso cantar aqui, porque o YouTube não vai fechar, porque não tem direitos autorais. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por eles chegarão, né? Que por eles chegarão, satisfeitos à sua mansão. E cantou 2 vezes. Mamãe me disse, são os anjos de Deus que vieram te libertar. A gente não sabia, eu não conhecia esse hino, nem a minha mãe. E aí, na semana seguinte, a gente foi a um casamento. E você sabe, antigamente, os casamentos de crentes, a gente cantava hino. Hoje não se canta mais hino, né? Hoje nos casamentos, cerimonialistas colocam lá, os noivos escolhem outras músicas. E uma vez Flamengo, sempre Flamengo, glória do desporto nacional,
Até a pé nós iremos, canta essas músicas de clubes, e cantam outras canções, New York, I Left My Heart em São Francisco, essas coisas todas. Aí eu fui lá olhar o que os irmãos estavam cantando, havia grupos com violão e acordeão, e era o hino 511 da harpa cristã. Os anjos aprenderam esse cântico aqui na terra e cantaram para mim, naquela noite, me trazendo libertação. Então, existe, gente, uma fusão entre céu e terra. Aliás, os chineses, desculpa, esse vídeo está ficando meio longo, mas os chineses, eles lá 3.000 anos passados, eles já acreditavam que havia uma música celestial. Por isso que lá na China tem Praça da Paz Celestial, né? Tem o Portão Celestial, tudo é celestial, porque eles desenvolveram uma linha melódica que eles dizem que tocava o céu, e não sabiam quando é que o céu descia ou se a terra subia. Não é assim que acontece em alguns dos nossos cultos? Quer dizer, acontecia. Hoje eu não vejo mais acontecendo essa fusão entre a igreja e os céus, todos entoando a mesma melodia. Quem sabe você pode atilar os seus ouvidos aí e tentar ouvir a música do céu, mas a bateria atrapalha, aquele som altíssimo, o contrabaixo, às vezes alto demais, atrapalha, a guitarra solo, muitas vezes com seus treinados, atrapalha. Mas eu aconselho você cantar suavemente e, quem sabe, com um teclado, som de órgão, como aquelas músicas gregorianas, o som de órgão, e você vai ouvir o som do céu e vai compor lindas melodias. Quando ficar pronto o livro, acho que lá para o fim do ano que vem, 2026, aí a gente apresenta para os irmãos. Muito bem, não esqueça de deixar aqui o seu gostei ou não gostei, porque os algoritmos do YouTube, eles só entendem esses gestos, não é? Os comentários, entende? Que aí ele sabe se a pessoa comentou aí e se fez joinha, aí o algoritmo pensa, esse vídeo é importante, vou mostrar mais vezes no YouTube. E é isso que nós queremos. Deus abençoe você e até um próximo vídeo.